Bom, pessoal, então a gente vai dar início, né, à nossa aula sobre atividades de gestão de materiais, classificação de materiais, né, com foco na administração da produção. Ok? Então, vamos lá. Bom, conceitos iniciais. Quando a gente fala, né, de materiais, a gente está relacionando a recursos, tá? Porque esses recursos, eles podem ser diferentes. Pode ser literalmente material, como está aqui, ó, físicos ou materiais em sentido amplo, né? Aí destaca, ó, a recurso material sentido estrito, né? Ou recurso patrimonial. Já vou falar mais sobre isso. Só continuando aqui nessa linha. Os recursos, né, podem ser financeiros, ou seja, falar de material, na verdade, tem outras informações paralelas, com a mesma importância, ou pode ter importâncias diferentes, né? Mas para a organização, né, você tem os seus recursos divididos em materiais, vou falar mais sobre isso, em financeiro, o ativo da empresa, né? O que você pode investir, recursos humanos, né? A gente chama de RH. Ah, recurso humano só trata de admissão e demissão? Não, trata de tudo relacionado aos profissionais da empresa que você é administrador, né? Recursos, capital intelectual. Isso aqui, gente, é importante porque o capital intelectual, né, por exemplo, quem busca técnica e administração. Eu, Brian Cupelo, eu tenho o hábito, né, eu criei uma forma de visualizar evolução. Evolução, a gente fala como pirâmide de Maslow, tem uma série, cada autor, não cada autor, às vezes uns citam outros. Eu cito Maslow também com a pirâmide de Maslow, a pirâmide das necessidades. Mas as necessidades, eu, Brian Cupelo, eu visualizo como uma escada. Então, se você faz um técnico, né, administração, você criou uma escada de necessidade. Então, lá no topo da escada está o seu diploma de técnico e você está subindo os degraus, né? Conforme as aprovações, conforme o passar dos períodos necessários para você chegar no final e atingir aquele certificado, aquele diploma de técnico. Tá? Então, eu boto como uma escada. Então, a escada, do meu ponto de vista, não é uma escada da vida. Ah, não. Lá, quando eu me sentir realizado, não existe se sentir realizado. Você sempre tem desafios, você sempre cria novos projetos, né? E uma pessoa funcional, ela sempre vai enfrentar barreiras, ela sempre vai criar novos objetivos. Então, eu, Brian Cupelo, não interpreto como escada da vida, como pirâmide da vida. Eu, Brian, interpreto de uma forma mais rápida, mais simples, a escada do teu projeto, do seu objetivo. Neste caso, no nosso exemplo, o seu objetivo de ser técnico. Então, essa é uma escada. Aí, deixa eu pegar um nome aleatório aqui dos alunos que estão online nessa aula. Aí, pega o Antônio, por exemplo. Digamos que o Antônio seja um atleta, seja um jogador de futebol. Então, ele tem outra escada. Ele tem a escada dele de querer ser técnico, então ele está na evolução dos degraus para pegar chegar no objetivo, nesse atingimento desse objetivo, dessa meta,
E esse objetivo tem outros objetivos, que é até atingir ela, né? Passar em cada disciplina para chegar na excelência desse objetivo. Aí, um exemplo fictício, que o Antônio fosse jogador de futebol também. Então, ele tem uma nova escada que ele faz paralelamente. É outro projeto, né? Então, essa nova escada, ele tem o objetivo dele. Ah, o meu objetivo é ganhar medalha olímpica, né, com o futebol. Pô, então ele entrou numa nova escada, ele tem mais uma escada, ele não substituiu, né, não substituiu necessidade, ele tem mais um projeto em paralelo e que ele vai subindo degraus, ganhando campeonato. Pô, lá na frente o meu objetivo é jogar no Flamengo. Cheguei no Flamengo, no time especial, aí eu vou criar novas escadas, ganhar o campeonato tal, ganhar o campeonato tal. Então são objetivos, tá? Bem como da Jennifer, por exemplo, que eu acho que já tem um encaminhamento empresarial, né, com doceria, bolsa, se eu não me engano, já tem um encaminhamento empresarial, né, familiar, se eu não me engano. Se quiser interagir, pode interagir, mas se não pode ser fictício, né, de montar uma empresa, né, doceria, boleiro, vender bolos, doces especiais e tal, e trabalhar com buffet e por aí vai. Então, se não está muito certo, pode ser fictício também. É uma outra escada, né? Então, nós podemos criar várias escadas paralelamente. E o capital intelectual para a organização é muito importante. É muito importante para a organização que você seja capaz, não só capaz de atuar naquela função, mas que você seja capaz de pegar aquela função e botar ela subir do nível dela, né? Trabalhar com uma qualidade profissional, com uma inovação, com um conceito, você subir o controle de qualidade. Então, capital intelectual para a empresa é sempre importante ter os melhores. É claro que os melhores é relativo, né? Vai ter sempre alguém melhor do que você, vai ter sempre alguém melhor do que eu. Mas se a organização como recurso pega os melhores, eu poderia ter um auxiliar técnico. Pô, mas deixa eu pegar um outro nome aqui de quem está online como exemplo. A Beatriz. Né? Eu poderia ter um auxiliar técnico nessa função. Poxa, mas eu consigo contratar a Beatriz para ser técnica em administração e potencializar ao máximo. Eu posso contratar uma técnica. Eu vou botar uma pessoa que tem um profissionalizante. Se eu posso ter um técnico, eu vou botar um profissionalizante. Se eu botar um técnico, ele sabe muito mais, né? Então, ele pode potencializar isso aqui. Então, a organização quer exatamente sempre os melhores. Então, o capital intelectual é muito importante. Voltando do ponto de vista material, quando fala de recurso material sentido estrito, a gente pode estar falando sobre matéria-prima, sobre ferramentas, sobre insumos, né? Que são recursos que você sabe que ele vai ser utilizado e vai acabar. Os recursos são esses. Determinado, quando a gente chama de insumos, o recurso é para isso. Para criar isso aqui, ele vai acabar. Aí você tem que repor. Porque você sabe que para executar essa tarefa ou executar esse serviço, eu preciso de insumos. Então, eu uso acabou. Se acabou, é porque eu executei a atividade e eu preciso de mais, eu preciso repor. Tá? E o recurso patrimonial é o que tem na empresa. Então, é o material da empresa que não é considerado insumo. Então, o recurso patrimonial, ele vai de máquinas, equipamentos, mobiliário, sabe? O recurso patrimonial da empresa. Você chegou na empresa, olhou aquilo tudo fisicamente lá. Então, é um recurso patrimonial. Agora, fisicamente, você pode olhar os insumos, né? Você pode olhar, que é o material que, para executar a tarefa, precisa dele e ele vai acabar para executar aquela tarefa. Podem ser ferramentas, tá? Dependendo da ferramenta, inclusive,
ela é incluída não em recurso material específico, mas em recurso material patrimonial, porque a ferramenta é muito cara. E se tratando de grandes organizações, os recursos materiais, eles ganham uma etiqueta atrás da empresa. Algumas até com código de barra, outras com um número. Então, aquele número a gente chama de, olha que fácil, número de patrimônio. Então, qual é o número de patrimônio dessa cadeira? Ah, é o número tal. Aí vai buscar na planilha de patrimônio da empresa, essa cadeira está vinculada como um patrimônio, então ela tem que existir. Né? Inclusive, existem eventos de auditoria da própria empresa para saber se os recursos patrimoniais, se eles existem. Né? Ah, um super servidor, um super computador para toda atividade administrativa. Então, todos os computadores, na hora de salvar, salvam no super servidor. Aí chega a auditoria, ué, cadê esse material? Ah, não, cada computador é independente. Ué, mas na planilha de patrimônio da empresa existe um grande servidor que todos os computadores vinculam a ele. Cadê? Ó, o número de patrimônio e tal. Cadê? Historicamente. Então, o líder daquele setor pode ser um técnico em administração, pode ser um graduado em administração, pode ser um engenheiro de produção, pode ser o dono da empresa, pode ser outra nomenclatura daquele setor, mas, de fato, o líder daquele setor ele vai ter que prestar conta daquele equipamento, porque é um material patrimonial. Então, tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Né? Então, uma gestão de materiais, né? O foco da aula de hoje. Então, material patrimonial em administração da produção, você tem que estar sempre com aquele equipamento ali. Tá? O material ferramental é um material específico. O material instrumental é específico. Você fala, pô, Brian, mas ferramentas, mas eu sou de administração. Ah, mas eu sou de logística. Computador é uma ferramenta. É considerado uma ferramenta. Né? Ah, Brian, mas eu sou de administração e atuo no financeiro. É calculadora científica, calculadora financeira, é considerada uma ferramenta. Se a empresa te fornece, é considerado uma ferramenta. Então, tem certas coisas que você não pode nem levar para casa. Outras coisas você pode levar para casa, mas você assina um termo, né, de comodato. Ele é seu enquanto você é funcionário. Eu mesmo trabalhei numa grande organização que eu recebi um computador, um netbook, como comodato. Né? Ele era uma ferramenta para que eu pudesse trabalhar, ou seja, a empresa não exigia que eu tivesse um notebook para trabalhar, ela fornecia como comodato, só que se eu saísse da empresa, eu tinha que devolver. Né? Então, eu fui deslocado para outra empresa do mesmo grupo, então eu tive que ser demitido aqui e admitido lá. Né? Então, nessa logística, eu, quando era funcionário da primeira, eu fui assaltado, roubaram vários bens, inclusive esse netbook, que era um material de recurso patrimonial, tinha número de série. Só que a gestão, eu levei o boletim de ocorrência, eu levei tudo. A gestão da época entendeu, né, cumprir com todas as exigências, porque eu tinha perdido aquele equipamento. Eu não deixei no esquecimento, eu fui cumprir com tudo direitinho. Mas na hora de trocar, ser desligado aqui, readmitido em outra empresa da mesma organização, né? A gestão da anterior, ela foi e viu, né, esse relatório, boletim de ocorrência, e exigiu mesmo assim que eu prestasse conta daquele equipamento.
mesmo sendo assaltado, mesmo com boletim de ocorrência, mesmo com tudo isso, a nova gestão não pegou a interpretação da gestão anterior, que disse que não, está tudo ok, você perdeu o equipamento, mas tem a justificativa do porquê de cada coisa. A nova gestão, não, para mim não é o suficiente. Você vai ter que pagar por esse equipamento. Então eu tive que prestar conta do material, mesmo trocando de CNPJ, mas da mesma organização, né? Pô, mas eu sou funcionário ainda, cara. Eu sou de outra empresa do mesmo grupo. Mas eu tô aqui, a gente está junto. A gente continua interrelacionando, né, funções. Mas você vai ter que pagar por isso aqui. Tá bom, não vou discutir. Entre brigar pelo meu trabalho e ficar brigando por um material, eu prestei conta e eu paguei. Né? Então, é um exemplo clássico, né, de gestão de materiais. O primeiro gestor pegou tudo aquilo ali, todo o boletim de ocorrência, você não pode mentir na frente da polícia, né? Inclusive, eles fazem um interrogatório para ter certeza que você não está pegando o material da empresa e sim foi de fato roubado. Ou seja, eu passei por uma sabatina do policial, do inspetor de polícia. Se eu tivesse mentindo ali, ele ia pegar, o cara entende disso, né? E eu iria responder sobre aquilo ali. Mas, como foi verdade o que aconteceu, não tem como faltar com a verdade, mesmo sendo sabatinado. Né? E eu entendo o porquê, né? Senão todo mundo ia tentar dar um bote na empresa para furtar material da empresa. Até porque a delegacia era próximo da instituição, ou seja, sabia onde era, o que era a instituição no mesmo bairro. Né? E ainda sofria sabatina, né, de uma reunião, né, com determinados gestores e eu do outro lado da mesa, ou seja, outra sabatina para falar sobre esse recurso patrimonial, esse material patrimonial, né, que acaba sendo o foco, né, dessa aula de hoje. Eu trouxe esse exemplo que aconteceu comigo, que é exatamente o foco da administração da produção quando a gente fala de materiais. Então, recurso material em sentido amplo são todos os elementos físicos empregados naquela grande corporação. A grande corporação não, qualquer empresa, né, são elementos físicos no sentido mais amplo. Né? No sentido estrito, são elementos físicos empregados por uma organização que concorrem para a constituição de seu produto final. Pode ser exatamente o produto final, ser um material processado ou um determinado serviço. Você é administrador de uma empresa de serviços, gestor de uma empresa de serviços, tá? Engenheiro de produção de uma empresa de serviços. Tá? Então, a natureza do recurso material não é permanente. Okay? Então, está destacado aqui. E, além disso, geralmente é possível armazená-lo em estoques. Né? Inclusive, o nosso foco da próxima aula vai ser, né, a administração da produção focando em estoques, que pode estar relacionada aos bens de venda, né, da instituição, ou não. Pode ser bens de serviço da instituição. Já o recurso patrimonial, né, embora já tenha falado, mas a gente traz informações mais técnicas, são os elementos físicos empregados por uma empresa, né, por uma organização, que são destinados à manutenção das atividades de uma organização. Ou seja, é um tipo de material, manutenção não no sentido de conserto, tá, gente? Manutenção das atividades. É o tipo de material que o dia seguinte ele tem que estar ali. No outro, ele tem que estar ali. Ah, mas eu quase não uso esse equipamento. Mas ele tem que estar à disposição. Ele faz parte de um material patrimonial. Então, a hora que você precisar para executar a atividade C e não executar a atividade A e B, como a gente sempre faz, e vender um serviço que agora eu preciso fazer a atividade C. Né? Então, você vai usar esse equipamento, essa ferramenta, esse recurso, no geral. Né? Ou seja, a natureza do recurso patrimonial, ela
é sim permanente. Material no sentido estrito, ela não precisa ser permanente necessariamente. Pode ser permanente, mas não precisa. Pode não ser. Agora, patrimonial, com certeza, tem que ser permanente. Repetindo, o que significa isso? No dia seguinte, ele tem que permanecer ali. Se o seu colega de trabalho for demitido, a cadeira dele tem que continuar ali. Né? O computador que ele utiliza como ferramenta tem que continuar ali. Todos os arquivos que ele produziu com o trabalho dele tem que continuar ali. Embora os arquivos não sejam considerados patrimônio, mas os arquivos fazem parte daquela ferramenta patrimonial. Tá? Então, dependendo da gestão dos recursos materiais, dependendo da administração da produção daquela empresa ou daquele setor, ele pode entender, não, a partir de hoje você não trabalha mais aqui, ó. Fecha o computador, tiro ele. Tudo que está aqui é da empresa. Todas as planilhas, toda a estratégia, tudo que você criou é da empresa. Alguém vai, quem chegar no seu lugar vai analisar aquilo ali para entender o que foi feito por você até esse momento. Tá? Igual no meu caso, né? Uma gestão, né, administrativa da produção pegou tudo que eu forneci de informação, entendeu que estava ok, beleza, cumpriu com responder por que sumiu. Já quando eu troquei de empresa dentro da mesma corporação, já havia uma nova gestão nessa administração da produção. Então, essa nova administração, quando chegou para analisar tudo que a administração anterior fez, chocou a minha troca de CNPJ dentro da mesma corporação, chocou a informação. Peraí, deixa eu pegar esse profissional aqui e deixa eu ver o que a administração anterior fez em relação a ele. Opa, eu vi um ponto aqui sobre um notebook de patrimônio tal que foi furtado, tá aqui tudo direitinho, tá? Mas eu entendo que ele tem que prestar conta assim mesmo. Né? Então, a nova administração da produção entendeu, ou seja, a minha troca de CNPJ chamou a atenção, foi olhar o que a administração anterior. Por isso que é importante os arquivos dentro da ferramenta computador. Né? Você é o técnico em administração, você é o administrador, você é o cara de logística, vários exemplos. Você é o engenheiro de produção, e você tem outro colega do lado que faz a mesma função. Ele foi demitido. Olha a importância de tudo que está dentro do computador. Quem chega depois para analisar. Tá? Então, o administrador da produção ele pode entender que esse material e tudo que está dentro dele pertence à empresa e não pertence ao funcionário. Já o outro pode entender que não, só o computador, e quando vier outro funcionário, ele vai lá, formata o computador e entrega zero para o outro funcionário trabalhar. Né? Então, são visualizações diferentes, né, sobre a mesma ferramenta. Ou seja, vai da pessoa que está administrando todo aquele recurso. Então, a natureza do recurso patrimonial é, sim, permanente, e, além disso, nem sempre é possível armazená-lo em estoques, que é o caso do imobiliário ativo. O seu colega foi demitido, a cadeira dele está ali, a mesa dele está ali. Você não vai tirar a mesa, não vai tirar a ferramenta, o computador, não vai tirar a cadeira, não vai tirar nada disso. A não ser que a função dele não seja mais necessária, digamos que a empresa esteja enxugando, né, recursos. Então, ele não é mais necessário, não é ele não é mais necessário, é a função dele não é mais necessário. Aí deixa eu pegar um outro aluno, usar como nome de exemplo aqui. Ó. Digamos que
que a Milena, né, seja técnica do estudo de caso. Aí o colega do lado, não o colega do lado foi demitido. Não apenas isso. Toda a função que ele executa vai ser suprimida. Então a Milena viraram para a Milena, olha só, entre eu pagar, né, 3 mil reais para você e 3 mil reais para ele, eu vou fazer o seguinte: ele foi desligado, ele faz a mesma função que você. Só que tem, né, você, por exemplo, faz relacionados ao setor A e ele ao setor B. Eu vou te pagar 3.500 e você vai fazer os dois setores. Ele não está te pagando o salário do outro funcionário. A ideia era enxugar. Né? Então a gente também, enquanto funcionário, tem que entender isso. Eu vou receber mais atribuição, eu vou ganhar mais, mas não vou ganhar o dobro. Ou vou ganhar 50%, ou vou ganhar 40%, 20%. O chefe, o administrador da produção, ele vai virar para você, ó, você vai assumir o trabalho dele e eu só posso te dar tantos por cento de aumento. Se você falar, não aceito, só aceito se tiver tudo, tudo bem, ele vai te demitir e vai recontratar ele. Ou não vai nem finalizar a demissão dele. Ó, desculpa, houve um engano, ó, a gente enquadrou aqui, não volta, eu ainda vou te pagar mais. Ó, demiti fulano e agora você vai fazer as duas. O funcionário vai vir igual um louco, né? Que passou o medo de ser demitido, voltou, ainda voltou ganhando mais. Ele vai aceitar. Né? Ou seja, é o lobby do administrador da produção em relação a isso. Então, quando pensa o recurso patrimonial, pensa em acabar, né, com toda aquela logística que está ali, ó, eu tenho dois funcionários, um para trabalhar em relação ao setor A e um ao setor B. Só que eu tenho que enxugar. Então, toda a função do funcionário que trabalha com o setor B, eu vou atribuir ao funcionário A, que trabalha com o setor A, e eu vou acabar com essa outra função aqui. Aí sim, neste caso, né, o imobiliário pode sim ser todo removido dali e modificar a logística, né? O exemplo era a Milena, né? Aí, técnica Milena, agora você está com os dois setores, eu vou acabar com essa cadeira daqui, eu vou tirar esse computador daqui, e como você vai ter mais serviço, eu vou manter só a mesa, ou vou mudar a mesa, a sua mesa de trabalho, né? Ela vai virar uma mega de uma mesa que você tem acesso a mais papéis, né? A mais estantes. Então, a sua baia de trabalho vai virar muito mais, vai virar o dobro de espaço. Eu vou mudar, eu vou tirar a sua mesa, eu vou tirar a outra mesa, vou botar uma mesa diferente para você, eu vou botar uma cadeira diferente rotativa, eu vou botar mais estantes, porque você agora ganha mais, você agora está responsável por dois setores. Aí sim, o ativo imobiliário ele pode ser removido. Agora, entre ser removido do setor e ser descartado é totalmente diferente. Se for descartado, ele tem que ser apresentado no recurso patrimonial. Se não for descartado, ele tem que ser indicado para onde é que ele está sendo movimentado. Então, o administrador da produção vai saber que aquele patrimônio ainda existe, mas agora está em outro local. Ou vai saber que aquele patrimônio quebrou, ou vai ser descartado, ou então vai entrar no registro dele. Então, quando tiver auditoria dele, ele já não vai mais procurar por esse equipamento. Tá? Então, a administração de recursos materiais, ela entra exatamente, né, no conjunto de atividades conduzidas em uma organização, visando supri-la com os materiais necessários ao desempenho de suas atribuições. Bom, então o objetivo principal da administração de materiais
está exatamente maximizar a utilização dos recursos da empresa. Está exatamente em você dizer que cada material é importante. Está ali exatamente para dizer que você está de olho em tudo que a empresa tem. E não só dinheiro, recurso financeiro e recurso pessoal. Né? O administrador da produção, quando foca em materiais, ele está ali exatamente para dizer tudo que a empresa tem. Tá? Seja pessoal, nós vimos lá no início, seja pessoal, seja financeiro, seja capital intelectual, né? Seja capital material. E os tipos de capitais materiais. Tá? E objetivos secundários, né, da administração de materiais está exatamente em suprir a organização, suprir a empresa exatamente do que tem, né, dos materiais, nas quantidades corretas, na qualidade requerida, né? E requerida pode ser exigida pela empresa ou exigida por normas técnicas, tá? De ergonomia, por exemplo. Digamos que você da área de administração que vai trabalhar no escritório, você precisa ter uma cadeira nas condições tais, uma mesa numas condições tais, por causa das normas de ergonomia. Porque senão você vai ter um monte de lesão por esforços repetitivos. Você pode ter, né, doenças do trabalho, então tem que ter, por normas de ergonomia, você tem que ter, né, uma qualidade requerida para que você possa exercer o seu trabalho. No momento certo, armazenando-os da maneira e no local apropriado. E praticando preços econômicos e minimizando estoques. Né? Minimizando estoques é quando você se preocupa em não manter muito capital preso. Né? Você pega o recurso financeiro e investe em material para ter estoque disponível. Ou seja, o capital da empresa está muito investido, né, em insumos. O que você precisa perder para... Né, o que você precisa de material para investir, para retornar em mais dinheiro. Um mercado, por exemplo. Se ele mantém um supermercado, um hipermercado, se ele mantém um estoque gigantesco, ele está investindo muito de recurso financeiro em capital material. Para que venda aquele material e com isso ganhe uma parcela, uma porcentagem em cima. E aumente o recurso financeiro. Agora, se naquele mercado boicotaram aquele mercado, entrou uma logística, rede social, aconteceu alguma coisa, boicotaram aquele mercado. Né? Igual o mercado que o segurança matou né, um homem lá. E digamos que aí deu mídia, deu toda uma repercussão, foi uma coisa muito séria. Digamos que nas redes sociais entrasse um movimento para as pessoas, um mês sem comprar no mercado X, que aconteceu o caso. Aí você imagina toda a rede de mercados, supermercados e hipermercados, daquela empresa, daquela grande organização, com cada uma com seu respectivo estoque, né? Digamos que tivesse essa logística, essa movimentação social de passar um mês sem comprar lá. Mesmo a empresa não sendo a responsável legal pelo caso, sim, de fato, porque aconteceu ali. Né? Agora, o profissional que ajuda daquela forma também tem a sua responsabilidade legal, né? E profissional. Mas a empresa tem a sua penalidade, porque aconteceu aquilo. Né? Falta de treinamento, má seleção de pessoas,
o lance do capital intelectual, né? Então, digamos que tivesse essa movimentação e as pessoas ficassem um mês sem comprar. Imagina a quantidade de recursos financeiros investidos em materiais de estoques como investimento, né? E as pessoas não compraram. Tudo saiu algumas coisas saíram da validade, perdeu coisa pra caramba. Então você investiu em material, administrador de produção, investiu em material, foi lá no financeiro, pegou dinheiro, investiu em material, e esse material não foi vendido. Né? Caraca, a estratégia não foi boa porque aconteceu isso. Então, vamos trabalhar com estoques menores, porque daqui para frente, se acontecer algo similar, que a gente não quer que aconteça, ou qualquer outro motivo, a gente não vai ter tanto dinheiro investido em material estocado. Né? Chega final do ano, usando o exemplo dos grandes mercados, né, e hipermercados, né, digamos que você trabalha numa rede, final do ano, você sabe que é o período que mais vende. Então, todo mundo despreza um pouco minimizar estoque e, na verdade, compra muito para comprar mais barato, então joga o estoque lá em cima para vender e ganhar mais ainda em cima. Porque sabe que é um período que vende muito, né? Até a nossa pandemia, na época daquele pedaço ali, chegando final e início do ano, né, até a nossa pandemia, ela estranhamente teve uma queda nesse período, né? Então, esse segmento empresarial teve bastante lucro por conta disso. Comprou muito, aumentou o estoque para comprar mais barato, para na hora que vender, aumentar a margem de lucro, porque sabe que ia vender muito. E sabe que foram reduzindo o gráfico da pandemia, então, automaticamente, né, mais pessoas iriam sair, iriam comprar mais. Porque se está o gráfico lá em cima, ninguém ia querer sair. Ninguém não, né? Mas não ia ter a mesma renda, né? Então, o administrador da produção, o cara que está nessa posição, ele tem que trabalhar com a estratégica o tempo todo, com a estratégia o tempo todo, né? O tempo todo, porque quando você está numa empresa, você depende de determinados fatores para poder aumentar ou otimizar, no mínimo, manter a sua margem de funcionalidade, né? De vendas ou de serviços, no caso. Bom, então as atividades de gestão de materiais para a função, né, da administração da produção está exatamente relacionado, né? Gestão de estoques, o que, quanto e quando comprar, gestão de compras, né? De quem e com quais condições comprar, né? Quem são, de quem seria, quais são os seus fornecedores? Ó, o fornecedor está deixando de ser interessante. Ele quer muita margem de lucro só para ele. Ou ele não está me dando prazo bom para eu pagar ele. Né? Grandes fornecedores, você pega grandes quantidades para pagar depois. Aí você vende, pega uma margem de lucros e paga o seu fornecedor. É assim que funciona. É assim que funciona. E com quais condições para comprar. Aí o fornecedor A não. O fornecedor A, eu tenho o melhor preço para sua empresa, só que só pode pagar à vista. Ponto. E em dinheiro. Ponto. Aí você, caramba, como é que eu vou pegar dinheiro da empresa e ficar andando com o dinheiro da empresa, um grande volume de dinheiro para comprar um grande produto de materiais? Não, então esse fornecedor ele tem o melhor preço, mas para mim não serve. Então vamos ver o fornecedor B e o fornecedor C. Quem tem o melhor preço, quem tem mais produtos em estoques, quem tem a melhor condição para pagar. Né? Então, gestão de compras. E gestão dos centros de distribuição, ou seja, como controlar fisicamente os materiais na organização. Né? Digamos que o aluno que está online João Marcos,
digamos como está lá, João Marcos, seja o administrador da produção da empresa Açaí, que é uma grande rede, desculpa, né, de hipermercados. Pra vocês terem ideia do tamanho do Açaí, gente, o Açaí está na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, né? E é uma empresa brasileira, né? Está na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Você tem uma ideia do tamanho, né, que virou a empresa Açaí. Digamos que o João Marcos seja administrador da produção dessa empresa. E o Açaí, para quem não conhece, cada hipermercado, pra vocês terem uma ideia, a logística é tão interessante que eles compram mercados, seja de grande referência, seja de pequeno, eles compram, eles demolem tudo, eles acabam com tudo, vira só terreno, e eles constroem a estrutura deles, o design deles, os mesmos corredores, na mesma posição. Então, ele tem um tamanho específico, tem uma área específica que só pode ser se for dessa forma, ou maior, né? Então, a logística deles é bem interessante. Então, digamos que o João seja administrador da produção dessa empresa, só que essa empresa ela não produz produto. Ela compra e vende, né? Ou seja, olha o trabalho que ele tem de estocar, o que estocar, quanto estocar, quando estocar, aliás, quando comprar, sendo que é uma rede e cada polo tem o seu estoque. Então, em cada polo, em cada unidade, haverá uma pessoa com função parecida com a do João Marco, só que respondendo ao João Marco, submetido ao João Marco. Ou seja, em cada unidade vão responder a ele, ao João Marco, né? Que como está o estoque. Aí ele tem a interação com os principais fornecedores, porque são os mesmos fornecedores de todas as unidades. E ele vai fazendo a gestão de como controlar fisicamente os materiais da organização. O que foi comprado, para onde vai ser enviado, para a unidade A, para a unidade B, para a unidade C. Eu vou enviar esse produto para a unidade C, D e E, eu não vou enviar porque não me avisaram que vendeu e está precisando repor estoque. Então, é uma empresa, é uma grande empresa, com várias unidades no Brasil. Eu não sei se tem outros países, tá, gente? Mas vamos falar de nível Brasil. Que tem várias unidades em vários estados, né? E no Rio de Janeiro, todas as unidades do Rio de Janeiro, os profissionais com função similar à do João são submetidos a ele. Então, e são unidades que cada uma mantém o seu estoque. Ou seja, se torna mais difícil essa gestão ainda, mais completa, né? E o fornecedor tem que ser o mesmo para todas as unidades, que tem que ser o mesmo material, o mesmo produto, né? Mas vamos pensar como cliente. Você ir numa unidade, ir em outra unidade, você sabe que você vai achar aquele determinado produto. Pô, toda vez que eu vou lá, tem um produto X que eu procuro. Então eu vou lá. Aí eu estou em outro bairro, aí tem outra unidade. Pô, eu vou lá porque eu sei que o que eu procuro, eu sei que lá tem. Então eu vou naquela outra unidade. Porque eu sei que vende a mesma coisa, o mesmo produto, a mesma sequência de validades, né? Então, o trabalho de administrador da produção feito, né, o nosso exemplo sendo o João Marco, seria de uma importância muito grande, ele faria exatamente isso aqui. Então, vamos fazer uma análise, né, da gestão de materiais. Então, o nicho e as atividades envolvidas, né? Gestão dos centros de distribuição, gestão de estoque, gestão de compras
e gestão patrimonial. Só um momento, pessoal. Então, vamos fazer essa análise, essa leitura rápida aqui. Ó. Quando as atividades da gestão de materiais, quando se trata de gestão dos centros de distribuição, né, que foi o exemplo que a gente usou como o técnico João Marco, né, quando a análise, a atividade envolvida for a gestão dos centros de distribuições, a gente fala de recebimento, armazenagem, distribuição, movimentação de materiais. Aí o administrador da produção, quando fala, está relacionado à gestão de estoques, já é análise dos custos de estoques, previsão de consumo, operação dos sistemas de reposição de estoques, inventários de estoque, apuração de indicadores, giro e cobertura de estoques, entre outros. Quando fala de gestão de compras, às vezes você tem uma pessoa só para compras, e essa pessoa não é a que cuida da gestão do centro de distribuição. A pessoa avisa ao setor de compra, você compra, e me avisa que comprou, para eu fazer a distribuição, a parte de logística, né? Então, gestão de compras já está focado em identificação de fornecedores, pesquisa de preço, negociação com o mercado, licitação. Negociação com o mercado, por que não? Aí vai chegando no final do ano, ou se o período de maior venda para você for o meio do ano, né? Ou se for início do ano. Aí, se você vai comprar mais, você negocia com seus fornecedores. Eu vou comprar quantidade X agora, então melhora esse preço. O fornecedor C está me dando um preço mais interessante, mas eu compro com você há tantos anos. Pô, e aí, me diz. Né? Então tem uma relação de coleguismo que eu compro com você há anos, só que eu sou empresa. Empresa tem que relação custo-benefício. E aí, o que a gente pode fazer? Né? E o profissional que está relacionado à gestão de recursos patrimoniais, tombamento, né? Desfazimento, ou seja, alienação do recurso patrimonial, não deixou de ser recurso patrimonial. Guarda e conservação, inventário do bem patrimonial, cálculo de depreciação, ou seja, o profissional de administração do produto, administração da produção, responsável pela gestão de recursos patrimoniais, ele tem o cálculo exatamente de quanto tempo que, por exemplo, uma cadeira de escritório utilizada todos os dias, ela tem que durar. Vamos dar um exemplo, que ela tem que durar, o cálculo dele tem que durar no mínimo 4 anos. Então, em 4 anos, ele vai exigir aquela cadeira. No 5º ano, o que ele pode fazer? Olha só, essa cadeira aí, ou eu troco, ou se ela está no estado perfeito, eu vou dizer que ela foi bem cuidada, ela ainda está em uso. Exemplo, gente, você trabalha numa empresa de tecidos. Aí tem as máquinas de fabricação de tecidos. Tá? Ou de costura, né? Você é administrador de uma empresa de costura e você presta serviço para outras grandes marcas, para a Nike, por exemplo. Você é administrador de uma empresa de costura que presta serviço para a Nike. Então você monta determinado produto da Nike. Tá? Você não é a Nike, você é prestador de serviço para a Nike. Então, digamos que aquela máquina de costura, ela custou R$1.000. E digamos que o cálculo de depreciação, digamos que ela dure 10 meses. Então, você tem uma ideia de quanto vale aquela máquina ao mês, inclusive para se pagar. Você sabe o tempo que ela dá, só dura 10 meses, mas ela é necessária, porque o nosso contrato é muito alto e para ficar com o controle de qualidade que eles exigem tem que ser essa máquina. Então, ela só dura 10 meses.
Ou não, essa máquina dura 5 anos. Então ela é mais cara, ela atende o controle de qualidade, né, de quem está solicitando o nosso serviço terceirizado, mas eu sei que em 5 anos, o custo dela por 5 anos, ela vale tanto ao mês. Depois de 5 anos, ela ainda está em perfeitas condições, ótimo, virou lucro. Essa máquina virou lucro. Só lucro, porque ela já foi paga. Né? Então, ela tem o cálculo de depreciação de 5 anos, mas ela continua em perfeito estado. Então, ela já foi paga. Se ela quebrar depois, se ela sumir depois, eu tenho, né? Sumir não, né? Mas se ela quebrar, eu tenho total ciência que ela deveria ter durado 5 anos. Pô, mas durou 10. Tá ótimo. Ela se pagou e ainda gerou dinheiro para comprar outra, sem precisar dividir. Mas você divide para você ter uma ideia de quanto vale mensalmente aquele equipamento que tem validade. Né? Que ele vai chegar em um determinado momento, ele vai cair. Tá? Pessoal, chegamos no final da aula. Tá? Eu vou entrar num tópico novo. Então, para não entrar num tópico novo, a gente encerra a aula aqui. Ok? Em relação. Vou interromper aqui a gravação.